Graça e paz a todos. É possível vencer a ansiedade? No mundo em que vivemos, onde uma avalanche de eventos e fatores tem estimulado o lado negativo das nossas emoções, está presente praticamente todos os dias. Nesses últimos tempos, a ansiedade tem sido controladora, dominadora da vida de muitos nós, roubando a alegria, a paz interior, a harmonia, tem roubado a apreciação pelas coisas boas, tem roubado o bom humor nas relações familiares e também o encanto pela própria vida. Augusto Cury disse em um dos seus livros, Seja Líder de Si Mesmo, em que o homem é capaz de dirigir veículos 1000 vezes mais pesado do que ele, um carro, dirigir para onde quer, pilotar um avião para longas distâncias, mas não consegue controlar a ansiedade dentro dele que destrói a paz. E ainda o homem consegue remover montanhas com a tecnologia que ele tem, mas não consegue remover pedras pequenas no seu caminho que o torna estressado, desgastado por pequenas coisas. Será que é possível vencer a ansiedade? Ou muitos de nós já temos entregado o controle da nossa vida, das nossas emoções, às circunstâncias que nos rodeiam, nos deixando totalmente medrosos, angustiados, estressados e pessimistas com a vida? Será que é possível controlar as nossas emoções, dirigindo-as para a alegria, desfrutar da paz, da vida, das coisas boas que Deus preparou para nós? A ansiedade é tão desastrosa que ela não atinge apenas o lado emocional, mas o físico também, causando vários efeitos colaterais que tornam a pessoa presa a um monte de coisas que certamente a sua mente cria e a torna uma pessoa retraída, tímida, com medo de que tudo lhe dê errado. Tem pessoas que não conseguem sequer, por causa da sua ansiedade, apreciar o nascer do sol, o pôr do sol, que é uma coisa bela. Tem pessoas que não conseguem perceber a beleza nos detalhes de uma borboleta. Tem gente que não consegue sequer apreciar o canto de um pássaro, porque a sua mente criou nele um ambiente de pavor. Ele só vê neblina negra, porque parece que tudo na sua vida dá errado. Será que é possível vencer a ansiedade? Há 3 passagens na Bíblia, no Novo Testamento, em que o Senhor nos orienta como devemos reagir diante da ansiedade. Gostaria de dissertar de forma resumida estas passagens para que nós possamos compreender e que você olhe para estas palavras do Senhor e faça uma reflexão dentro de você: é possível vencer a ansiedade? A primeira passagem está em Mateus 6, 25 e o verso 31. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Nesta passagem, Jesus está fazendo uma referência à excessiva preocupação pelas coisas materiais, que provoca ansiedade porque as coisas materiais, em relação à existência, ela não satisfaz de forma íntegra o ser do homem. Então ele disse, por isso, porque nos versículos anteriores ele fala a respeito do acumular tesouro no céu e não aqui na terra, sobre o tesouro que está dentro do nosso coração e sobre servir a 2 senhores, a Deus ou a riqueza. Ele disse, por isso vos digo, não andeis ansiosos ou sobrecarregados ou preocupados com as coisas dessa vida. Ele não está falando do necessário, trabalhar, estudar,
para conseguir o alimento, a veste. Ele não está falando de coisas básicas, está falando da excessiva preocupações. Não andeis ansiosos, quer dizer, não coloque seu coração nas coisas materiais, como se a sua felicidade, a sua alegria, a sua satisfação, a sua segurança dependessem destas coisas físicas. No verso 31 ele disse, portanto, concluindo o que ele diz a respeito do cuidado das coisas da vida, não vos inquieteis, porque a ansiedade provoca inquietação para aqueles que vivem obcecados por conquistar coisas materiais acima do cuidado do próprio Deus. Espero que você compreenda que a nossa vida, ela vai muito além desta vida material. Portanto, não deixe o seu coração ficar sobrecarregado com essas coisas da vida, porque isso causa ansiedade. Ele diz, não andem ansiosos por isso, porque Deus cuida, Deus vai suprir. Segunda passagem, em Filipenses 4:6, agora o apóstolo Paulo dizendo assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Aqui ele aborda um termo mais amplo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Quer dizer, não deixe que nenhuma preocupação, nenhum problema, por pequeno que seja, te deixe viver uma vida ansiosa, cheia de medo, de angústia, de preocupação excessiva, de pessimismo. Ao contrário de você andar ansioso por coisas que estão ao seu redor, te causando preocupação, leve para Deus em tudo. Ele diz, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações pela súplica, pela oração e com ações de graça. Leve para Deus, porque nós temos muitas coisas que nos preocupam. Então, não deixe que elas conduzam você a um caminho de medo, de terror, de preocupação excessiva, de angústia, de estresse, de mau humor. Ao invés disso, leve para Deus, coloque na presença do Senhor. O que é que te preocupa hoje? É os seus filhos na escola? É a situação financeira? De como vai ficar o nosso país? É a crise política? É o seu vizinho que está te causando preocupação? Uma preocupação simples, por exemplo, que talvez preocupa mais as mulheres. Estou engordando. Isso está te preocupando, te causando uma certa sensação ruim? Então leve para Deus. Você não está conseguindo cumprir, arrumar a sua casa em tempo hábil, não está conseguindo cumprir os afazeres da casa do dia a dia e está te causando angústia e insatisfação? Leve para Deus. É o seu trabalho que está te causando estresse? Leve para Deus. Então ele diz, ao invés de ficar ansioso, coloque diante de Deus. Nós precisamos desta prática e que muitas vezes nós falhamos. Não é Deus que não pode agir. Então, qualquer coisa que te preocupe, leve para Deus. Terceira passagem, 1 de Pedro, capítulo 5, o verso de número 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele, esse verbo quer dizer arremessar para longe, mas arremessar ou jogar para longe com um alvo específico. Lançar como? Jogar fora e simplesmente não ter mais? Não é isso. Lançar sobre ele um objetivo para Deus, coloque nas mãos dele. É o mesmo que diz em Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Lançar significa você ter uma atitude de entrega nas mãos de Deus com confiança, sabendo, com base no que ele mesmo diz, ele tem cuidado de vós. Ele cuida. Não significa que Deus vai arrancar a ansiedade, que Deus vai eliminar o problema, mas significa que este cuidado, ele cuida, ele providencia, ele provê meios que você vai passar por aquele problema, você vai superá-lo, você vai resistir. Ele vai cuidar de você dando sabedoria para saber como você pode lidar com aquilo.
Ele pode providenciar meios de que alguém possa te ajudar, te trazer uma palavra. Essa palavra cuidado é uma coisa muito ampla, porque Deus usa todos os meios para cuidar de você. É como se fosse um pai que cuida de um filho, que não deixa faltar aquilo que ele precisa. Às vezes o filho tem medo, insegurança, o filho não sabe como buscar as coisas para suprir suas necessidades. Deus sabe, então ele cuida de nós. É um cuidado fiel, é um cuidado paterno, é um cuidado permanente e soberano, porque ele é poderoso para fazer com que tudo coopere para o nosso bem, de forma que nós possamos ser aperfeiçoados em Cristo Jesus. Portanto, aqui a palavra é lançando, é um verbo no gerúndio continuamente. Não carregue os problemas da vida sobre você, porque nós somos emocionalmente frágeis. Uma pequena notícia é suficiente para despertar em nossa mente uma coisa negativa. Tem pessoas que quando alguém sente dor de cabeça já pensa, vai morrer. Sim, tem pessoas dessa forma. Mas o que a palavra de Deus nos diz aqui, com base nestas verdades, eu digo para você, é possível vencer a ansiedade. É possível viver livre no mundo das emoções para desfrutar da beleza das coisas que Deus preparou para nós. Não só no mundo material, mas no mundo espiritual. Portanto, eu aconselho você a buscar de Deus esta vitória. Porque a sua palavra diz, não andem ansiosos pelas coisas materiais. Deus vai suprir, assim como supre das aves. Portanto, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não deixe que coisas pequenas ou grandes te causem preocupação diária. Leva para Deus. O peso que te carrega nas costas, lança sobre Ele. Porque Ele cuida de você. Eu gostaria de, a cada semana, apresentar uma história de um livro que o pastor Mozart escreveu, Crônicas Bíblicas, Como Vencer a Ansiedade. Não é uma fórmula mágica, mas são histórias bastante impactadoras, interessantes, ilustrativas, que nos ajudam a compreender que a ansiedade não é um bicho-papão que precisa todos os dias nos acorrentar, nos aprisionar no medo, na angústia, mas nós temos Deus que cuida de nós, que supre as nossas necessidades. E nada é impossível para Deus, mas o problema é que a ansiedade muitas vezes bloqueia a nossa mente. Trava e nos faz enxergar apenas o caminho do terror, o caminho do pavor. E Deus nos mostra o caminho da vitória, da alegria. Mas você precisa deixar que o Espírito Santo te conduza para que a palavra dele te encha de alegria e esperança. Portanto, nós vamos ler a cada semana, nós vamos ter uma história e vou apresentar em vídeo. São histórias simples de 3, 4 minutos no máximo, para que você leia, desfrute e ajude cada dia deixar que o Espírito Santo te conduza em vitória e triunfo, para que o seu nome seja glorificado e você viva a beleza de tudo que Deus preparou para nós. Que Deus nos abençoe e que nossa família continue sendo edificado na rocha para vencer toda tempestade, toda enchente que a vida nos proporciona para viver em triunfo na presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Conta-se uma história. Numa cidade do interior, o carteiro bateu na porta de uma casa e disse: "Minha senhora, um telegrama para você." A referida senhora, antes mesmo de apanhar o telegrama ou abri-lo, pôs-se a gritar: "Um telegrama? O que será que aconteceu? Quem será que morreu?" Gritando e clamando, a senhora alarmou a vizinhança toda, que com ela gritava e chorava também. No meio da confusão, o carteiro disse à destinatária: "Por que a senhora não abre primeiro para saber do que se trata?" E a mulher retrucou-lhe: "Será que não é uma notícia ruim?" Finalmente a senhora consentiu. O moço abriu o telegrama: "Procure hoje na estação Frangos." Era um presente de um bondoso parente. Esta história serve para refletir uma faceta da vida real de muitos corações
que se afligem com problemas imaginários. Choram e se desesperam com o que pode acontecer amanhã. Vivem suspeitando mal e só esperam coisas ruins da vida. Quantos navegam no mar revolto, pensando apenas em enfermidades? Fulano teve uma dor aqui e ali, e quando foi ver era câncer e morreu. Beltrano teve uma dor de cabeça e era tumor maligno. E com estas ideias fixas, vivem num verdadeiro tormento e deixam os outros atormentados. E quantos perdem a paz, antecipando notícias fatais? Os outros ficam perturbados só pensando nos males de amanhã. Jesus disse: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O dia de amanhã não nos pertence, mas pertence a Deus. Não é um ato glorioso sofrer por aquilo que ainda não aconteceu ou que nunca vai acontecer. Quando sofremos antecipadamente, estamos desconfiando da providência de Deus em nossa vida. Sofremos de graça.